Aleluia. Shalom. Boa noite. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Como é bom adorar Jesus, como é bom nós estarmos reunidos. E eu faço gancho daquilo que o pastor Deno Júnior estava falando aqui, para nós darmos início a uma série. Hoje é o primeiro dia da semana, do último mês do ano. E é o primeiro dia desse mês também. Hoje é dia 1º de dezembro. E nós vamos ter esse último mês do ano, o ano 2019, numa série sobre adoração. A chave que nós cremos, chaves servem para abrir portas que estão trancadas. Nós cremos que uma chave bíblica poderosa é a adoração. É um princípio, é um valor, é um ensino maravilhoso sobre isso. E nós cremos que nós vamos terminar o ano 2019 da melhor forma possível. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio que você vai terminar esse ano como você nunca terminou um ano. O que o Senhor tem colocado no nosso coração, as impressões que Ele tem colocado no nosso espírito, os desejos que Ele tem colocado no nosso coração, as percepções, é que será o melhor fim de ano que você já viveu na sua vida. Um tempo de completa gratidão, de generosidade, de experiências proféticas, experiências com o Senhor. Não por acaso Deus tem colocado essa série no nosso coração, e hoje ela se inicia, nós falamos já no primeiro culto, e eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois disso, amém? Nós queremos que há um ambiente poderoso na adoração, há uma atmosfera, e nós fazemos parte de uma igreja que acredita em atmosferas, que acredita em ambientes espirituais. Você pode dizer um amém bem forte? Inclusive para ajudar a atmosfera, nós temos aprendido isso, né? E eu creio que nessa noite o seu coração vai ser preparado, a sua mente ser preparada para o melhor mês da sua vida. Nós queremos assim. Nós cremos que a melhor maneira de encerrarmos um ciclo é de forma cheia do Espírito Santo, de forma visionária. Quando nós falamos sobre gratidão, nós falamos sobre sonhos também, porque a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando eles se lembravam do que Deus tinha feito com eles, Ele disse, ficamos como quem sonha. Eu profetizo algo na sua vida. Nesse mês de dezembro, sonhos vão brotar no seu coração, alvos que Deus vai colocar no seu coração, para que 2020 você possa experimentar abundantemente mais do que você experimentou. Mas eu quero desafiar você, como o pastor disse, não deixe de anotar o mês inteiro coisas incríveis que o Senhor fez na sua vida. Olhe para tudo que Deus já fez, isso te dá fé para tudo aquilo que ainda falta ser manifesto, mas já foi feito na cruz. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 19 ao 24, nós também vamos estar projetando esse incrível texto bíblico. João capítulo 4, do versículo 19 ao 24, nós queremos falar esse mês todo sobre adoração, e nós queremos que você vai ser impactado com a palavra de Jesus, amém? A Bíblia diz o seguinte, João capítulo 4, 19 em diante até 24, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Pode passar. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui, no Monte Gerizim, que nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, diga aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, diga aleluia. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento. Essa é uma noite maravilhosa, o Senhor reservou para nos edificar, para nos inspirar. Por isso eu declaro, todos que me ouvem têm o que a palavra diz que eles têm. Eles são o que o Senhor diz que eles são. Por isso eles são amados, são vencedores, são filhos do Senhor. E nessa noite nós estamos ansiosos, no sentido de desejosos por tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém bem forte. Não tem como falar de adoração sem usar o texto mais literal sobre adoração na Bíblia. Aqui Jesus expressa várias vezes essa palavra, e Jesus mesmo explica. Então, o sentido completo desses versículos é a adoração. Jesus fala 2 vezes dentro do contexto aqui de João 4, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e adoram em verdade.
Primeira coisa que eu quero deixar bem claro: adoração não se limita a cantar a Deus, não se limita a um momento dentro de um culto. Não estou dizendo que isso não é adoração, não estou dizendo que isso não é importante, pelo contrário. Mas a grande questão é, a adoração de que Jesus está falando não se limita a um lugar. Ele explicou isso, e você pode ficar aí como lição de casa, meditar nesses versículos mais profundamente, fazer as suas anotações, porque ele é muito profundo. E eu não vou me deter só aqui em João 4, eu quero poder introduzir essa nossa série com muitos versículos em muitos lugares, para que possamos ter a mente renovada acerca de algo que vai pavimentar todo mês de dezembro e nos impulsionar a uma vida incrível, amém? Nós vemos aqui Jesus dizendo claramente que existem verdadeiros adoradores. Então, obviamente, existe a maneira correta e errada de adoração. Adoração pode ser feita de maneira genuína, em espírito e em verdade, vamos entender isso ao longo da palavra, mas pode ser feita também de forma não real, não verdadeira. Porque se há verdadeiros adoradores, há aqueles que não sabem o que é adorar a Deus, e isso é terrível. Se você olhar o Novo Testamento, a palavra adorar no Novo Testamento, ela vem do grego, que você conhece bem, se você ouve o pastor Deno Lara, proskeneu ou proskuneu. O pastor Deno sempre fala isso quando ele faz aquela ilustração, geralmente com Jansen, alguém parecido, em que ele beija os pés, né? A mulher beija os pés de Jesus. Um dia o pastor Deno estava numa conferência, e aí ele fez todo esse proskeneu dele da adoração, e aí o Alex estava vestido de Jesus, o Alex Carioca. Cadê o Alex Carioca? Não tá, primeiro culto, acho, né? Ou não, sei lá também. Às vezes, irmão, falta na ceia, é complicado, brincadeira. Mas qual que é a grande questão? Aí o Alex ficou fingindo que era Jesus, lá, foi uma conferência lá no casarão, e aí ele estava com os pés assim, os pés descalços. Lembra disso, Dênio? E aí o pastor Dênio foi lá, falou, proskeneu, adorar Jesus, reverência, é isso? E aí ele, beijando a mão, né, a mão dele, em cima dos pés do Alex. Eu estava muito quebrantado aquele dia. Eu fui muito atraído por Jesus aquele dia. Eu corri para o apelo, só que eu não vi que ele tinha colocado a mão. Eu beijei os pés do Alex, literalmente. Minha boca ficou sem graça, assim. Sabe, eu senti o sabor. Brincadeira. Mas proskeneu significa reverência. Diga reverência. Diga respeito. Diga adoração. Interessante que a adoração é muitas coisas, mas nunca é menos do que reverente. Reverência, respeito. Feche seus olhos por um instante. Diga assim, Jesus, completa rendição, completa reverência. O Senhor é digno, o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém sobre isso? Isso é incrível. Mas a primeira vez que a palavra na Bíblia é mencionada, uma palavra adoração, adorar, ou palavras derivadas, literalmente é lá em Gênesis 22, versículo 5. Não precisa abrir não, nem projetar, mas é lá que Abraão, ele adora a Deus entregando Isaac. A primeira, então, menção de adoração na Bíblia, a palavra literalmente falando, é a entrega de Abraão. Abraão entregando o seu único filho Isaac. Você sabe, isso é uma tipologia da entrega do pai, entregando Jesus na cruz. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, se isso se entrega é adoração, Deus também é um adorador. Eu vou parar por aqui, não vou falar dizer não, fica tranquilo. Mas a questão é, adoração tem a ver com uma entrega também. Adoração, eu quero pavimentar um pouco a sua mente de versículos que falam sobre isso. Agora olha que interessante. Abraão, embora é o primeiro que literalmente adora, nós temos pelo menos outros dois personagens antes de Abraão que nos mostra um nível de adoração. E isso no início da Bíblia nos mostra o que é adoração na mente de Jesus. Porque ele diz que devemos adorar em verdade, ele é a verdade. E a palavra é o próprio Jesus. Quantos podem dizer amém sobre isso? Amém? Agora, se Abraão entregou Isaac, essa é a primeira menção de adoração, nós temos que entender também, além de nunca ser menos que reverência, adoração nunca é menos que entrega, nunca é menos de doar. Amém? Agora, quando nós vemos lá em Gênesis 5, 21 a 24, Enoque, não precisa projetar também não, fala sobre Enoque, diga assim, Enoque. A Bíblia diz, olha só, Enoque andou com Deus e foi tomado. Em algumas versões, ele foi achado, ele foi procurado por Deus. Então ele foi tomado para Deus. Interessante, nós acabamos de ler em João 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, qual que foi a única característica de Enoque? Ele andou com Deus.
lá no Velho Testamento, antes até de Abraão, o pai da fé, antes da fé, vamos dizer assim, embora com fé, ele andou. Hoje, ele morando dentro de nós, hoje quem anda perto do pastor Dene, ele é o maior referencial de alguém que anda com Deus, porque ele anda com Deus, não sei se é Deus que anda com ele ou se ele que anda com Deus. Brincadeiras à parte, mas por quê? Sempre está com a palavra de Deus, sempre está recitando a palavra do próprio Deus, sempre está orando em línguas e manifestando a presença. Não tem como não sentir a presença, mas todos nós somos chamados a isso, amém? Interessante que Enoque andou com Deus e foi procurado, foi capturado. Ou seja, a adoração também não é menos do que andar com Jesus, do que um relacionamento. É onde eu quero chegar com você nessa primeira palavra da série. A adoração é um convite à intimidade, é um convite ao relacionamento. Se nós formos ver em Gênesis 8, 20 a 22, lá também diz sobre Noé. Noé foi um homem incrível também, ele achou graça diante de Deus, ele constrói uma arca, ele vê toda a humanidade debaixo do dilúvio, todos os animais, toda a terra, e ele se vê tão preservado, tão guardado, tão amado por Deus, porque ele achou graça, diga graça. Mas quando ele sai da arca, versículo 20 a 22 de Gênesis 8, a Bíblia diz que ele constrói um altar, ele dá um sacrifício, ele dá uma oferta, e a Bíblia diz que isso foi de aroma agradável. Nós falamos aqui agora há pouco, né, que o nome de Jesus é como um perfume que enche esse lugar. Pois é, a entrega de Noé foi um perfume que agradou as narinas de Deus. E depois que ele entrega, Deus fala: quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou destruir a terra, eu nunca mais vou fazer isso. Mas foi um ato de adoração. Então nós temos Enoque, nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos logo no início da Bíblia esse princípio poderoso. Então a adoração sempre está envolvido isso. Essas palavras eu quero só para você poder pensar em tudo isso. Reverência, então entrega, andar com Ele, esse sacrificar, tudo isso fala de adoração. Mas eu quero ir um pouco além com você. Eu quero deixar que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento. A primeira coisa que eu quero te falar, depois dessa introdução, é que adoração é um chamado. Você pode anotar isso. Diga assim: a adoração é um chamado. Na minha opinião, a melhor definição, baseada no que eu vou te ensinar agora há pouco, de adoração é um chamado. Eu não vou dizer que todo chamado envolve só adoração, mas eu posso dizer que a adoração é o ponto central do nosso chamado. Se você abrir a Bíblia ali em Gênesis, pode abrir agora e pode projetar. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Gênesis 3, versículo 8 e 9. Nós temos algo muito interessante. Olha o que diz lá. Gênesis 3, 8 e 9. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Antes da queda, um pouco antes disso, a coisa que nós mais podemos constatar que o homem antes da queda vivia era dentro de um relacionamento com Deus. Porque nós temos falas de Deus com o homem em Gênesis 2. Então Deus cria o homem em Gênesis 1, em Gênesis 2 o tempo todo é Deus falando com o homem. E aqui em Gênesis 3 diz que Deus veio como vinha sempre, ao entardecer, na viração do dia. Quantos podem dizer amém? Então o homem tinha uma comunhão constante com Deus. Mas a primeira coisa que acontece depois da queda é que Deus vem para o encontro marcado, mas o homem foge, o homem se esconde. E aí tem a primeira menção de chamado. Nós adoramos falar de chamado, mas o primeiro Deus chamou da Bíblia aqui. Deus chamou pelo homem. Deus sabia onde estava o homem, mas Deus queria que o homem percebesse a distância. E o primeiro chamado é: onde você está? Talvez o homem esperava: o que você fez? Me conta sobre esse pecado, me explica como é que você caiu. Não, a pergunta de Deus é: perceba a distância que esse pecado gerou. Eu não estou preocupado mais com o pecado, antes de me preocupar com a distância que ele gerou, porque eu te criei, meu filho, para ter intimidade comigo. O chamado é: onde estás? A primeira menção de chamado na Bíblia é sobre intimidade, é sobre um convite. O chamado de Deus nunca é um id, o chamado de Deus sempre é um vinde. A vocação é o id. Eu vou te provar isso. Lá em Mateus 6, 13 e 14, a Bíblia diz assim, Mateus 6, 13 e 14, não precisa projetar não, vou ler na revista atualizada, RA, como diz o querido pastor dele, não sei de que ano. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O
O chamado era para estar com Jesus e a vocação era para ir pregar. Nunca confunda o seu chamado com a sua vocação. Quando você idolatra a sua vocação e não responde o seu chamado, que é de intimidade com Deus, perde o sentido pregar o evangelho. O chamado é junto de mim. Jesus passou a noite orando para quem ia estar mais perto. Olha para cá, olha o seu valor. O seu chamado é para junto dele. O seu chamado é para estar com ele. E depois disso, ele te envia como uma flecha, porque o seu rosto brilha depois da presença se manifestando de Deus. É assim que Jesus nos chama. A adoração é um convite, a adoração é um chamado para a intimidade, um chamado para isso. Que é a prova disso mais ainda? Efésios 1, versículos 5 e 6. Pode projetar, Efésios capítulo 1, projeta para nós, versículos 5 e 6. Coisa maravilhosa, eu amo esse texto, tenho meditado tanto nele nesses dias. Tem sido algo incrível. Ele nos predestinou para si. O que é predestinação? Olha que loucura isso. É o motivo pelo qual você existe, é o que ele projetou. Ele te projetou para ele, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele te predestinou para ele mesmo. Você foi projetado e feito para Jesus. O seu chamado é adoração. O seu chamado é essa intimidade. O seu chamado é receber vida, alimento, alegria, satisfação. Ei, nós lemos João 4, quando Jesus estava com aquela mulher samaritana. Ele disse: olha, você vem buscar todos os dias água, mas isso não mata a sua sede. A água que eu lhe der vai matar a sua sede para sempre. A sede existencial, a sede do seu coração. Não significa que eu não tenho sede mais de Deus, mas agora Ele mora dentro de mim. É o dar vazão, porque eu vou conhecer Ele a eternidade inteira. Eu não tenho mais uma sede inicial que eu tinha de Deus quando eu nasci de novo, porque eu não tinha Ele. Eu era um deserto sem água, mas agora eu tenho uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de mim. É só eu acessar. Eu tenho que cumprir meu chamado todos os dias, que é estar com Ele, que é receber o convite dEle e aceitar, e então manifestar a glória dEle. Quantos podem dizer amém sobre isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mateus 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 a 30 diz assim, olha que maravilhoso isso. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Diga aleluia. Olha outro convite aqui. Esse é o nosso chamado. Vinde, venham a mim. Feche seus olhos por um instante. Diga assim: Jesus, eu amo o seu convite, eu amo a sua presença. Amém? Há um convite. Venham a mim. Esse é um princípio de adoração. Beber dele. Adoração não é algo que falta em Deus que você vai dar. O fato de ele procurar adoradores não é porque ele tem falta de alguma coisa. A adoração é um benefício para nós mesmos. Pode ver, quanto mais você afirma quem ele é você que fica bem. Ele não fica menos bem ou menos mal quando você fala: você é santo, você é lindo, você é maravilhoso. Hoje eu estou melhor porque a igreja cantou mais. Não, Deus não fica assim. Ele é imutável, ele sabe quem ele é. Mas quando você adora ele, você descobre quem você é. Tu és o Cristo, Pedro disse. Jesus disse: tu és Pedro. Quando eu falo que ele é por revelação, ele também revela quem eu sou nele. Isso é poderoso, não é? Então a adoração faz bem para nós. Quando ele procura adoradores, é porque ele te ama tanto. Deus nos amou. Ei, muitos não sabem responder a pergunta: por que você existe? Talvez você acorda todo dia, trabalha, estuda, volta para casa cansado, toma seu banho em nome de Jesus. Aí você dorme, acorda, trabalha de novo, faz tantas coisas. Mas talvez até cristãos tenham dificuldade. Por que você existe? Se eu te perguntasse, não me responda. Qual o motivo, a razão que você existe? A maioria das pessoas respondem algo relacionado para servir a Deus, para fazer algo na terra que ninguém ia fazer, para tanta coisa. Mas geralmente a resposta, pastor, está relacionada a algo que parece que falta em Deus. Parece que Ele te criou
porque faltava algo para Ele, mas é o contrário. Deus é tão pleno, tão abundante, que Ele te criou porque sobrava nele. Nunca faltou nada em Deus, sempre sobrou em Deus. E Ele estendeu, compartilhou até você. E sabe o que é adoração? Adoração é dar tudo para quem não precisa de nada. Deus não precisa de nada, mas Ele tem tanto, que Ele me deu tanto, que também sobra em mim agora. Qual que é a adoração da religião? Vou fazer alguma coisa, porque falta algo em mim e eu preciso receber dele. Mas isso não é bíblico. A adoração bíblica é: sobra nele, sobra em mim porque eu sou dele. E aí o ambiente é permeado e alcança os perdidos, e alcança todas as ações. Então a adoração é um convite, é um chamado. Outra coisa, a adoração é um fator de transformação nas nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18 diz que ao contemplá-lo, ao olhar para Ele, nós somos transformados segundo a sua imagem. Olha só, cada área da sua vida, cada parte de você vai ser impactado, alterado, transformado através de Jesus. Na adoração, o simples olhar, o simples contemplar, o simples adorar a Ele. Olha o poder da adoração. Tanta gente tentando se mudar, tanta gente procurando pessoas para mudar, cursos, pagando caro para desbloquear, para mudar. Mas qual que é a grande questão? Pode até desbloquear algumas coisas, mas a transformação bíblica, a transformação na imagem dele, é quando eu adoro. Adoração é esse ambiente. Então por isso Deus procura adoradores, porque Ele te fez para ser como Ele é, e a adoração vai destravar tudo isso. Então a adoração, ela não se resume a uma música, não se resume a uma parte, é algo maravilhoso. Lá em Lucas 10, 41 e 42, Lucas 10, 41 e 42, a Bíblia vai dizer algo maravilhoso. Entre Marta, Jesus está com Marta e Maria, olha o que ele diz, versículo 41 de Lucas 10. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Ou existe a melhor parte. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. A Bíblia está dizendo que a adoração é a melhor parte. Nós não podemos negligenciar a melhor parte. Nós não podemos viver a vida cristã num piloto automático, como o pastor Daniel Júnior disse, fazendo com que as coisas acabem em mim mesmo. Ei, a adoração é a melhor parte, porque a adoração é aquilo que vai para Jesus, é aquilo que volta para Jesus, a minha vida rendida, a minha reverência, a minha paixão. Mas na verdade, quanto mais eu faço para Jesus, mais satisfação e alegria eu tenho. Então a melhor parte, ei, veja, não há problema em fazer muitas coisas. O problema está no coração inquieto de Marta, fazendo para ter a atenção de Jesus. Mas nós já temos toda a atenção dele. Ele morreu por nós na cruz. Ele nos ama profundamente. Ele olha para você todos os dias, e Ele não espera que algo em você complete algo nele. Não, Ele já sabe. Ele derramou o amor dele em sua vida, para você todos os dias poder estar completo, alegre, feliz, sobrando. É por isso que quando alguém adora de forma extravagante, isso incomoda as pessoas que vivem restritas, vivem fazendo conta do que entregam. Por quê? Porque no fundo não confiam. Porque a adoração fala de confiança, segurança, desprendimento. A adoração, ela tem um peso e um valor eterno. Ela existia antes de você existir, e ela vai existir por toda a eternidade. Porque Deus, Ele é adorado. É uma das condições de Deus. Ele é adorado. Então Ele existe sendo adorado já, porque Ele é digno de toda adoração. Amém? Pode dizer amém mais forte sobre isso? Uma outra coisa importante você precisa entender é que a adoração, ela é sempre para Jesus. Então o glorificar, o honrar, o levantar, o exaltar sempre é relacionado a Jesus. Eu falei sobre a primeira menção de adoração na Bíblia, no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento é logo no início. Mateus capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz assim, Mateus 2, 2. Olha que interessante. Quantos estão comigo ainda, diga amém. Perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Logo que Jesus nasce, pessoas já percebem e procuram uma forma de adorá-lo, porque Jesus é digno de toda adoração. Quantos amam adorar Jesus? Diga amém. Ele sempre foi adorado. Olha que interessante, essa é a primeira menção de adoração no Novo Testamento. Jesus é o alvo, é o local da adoração. É por isso que Ele falou lá em João 4 para aquela mulher: olha, o
Os verdadeiros adoradores não tem a ver com um lugar, tem a ver com uma pessoa. Eles adoram em espírito e em verdade, ou seja, não é algo que você faz sem o espírito se mover, não é algo que você faz sem a realidade da verdade. É o espírito se movendo, te atraindo. Quando nós cantamos músicas maravilhosas aqui, isso é um pedaço, isso é uma partícula da adoração, mas é muito mais. Jesus é digno de toda adoração, amém? Interessante que quando nós entendemos isso, nós nunca vamos nos escandalizar com a entrega de ninguém, nós nunca vamos achar que alguém é bobo demais porque entrega. Nós sempre, quando nós sabemos quem é Jesus, nós também sabemos, nada que podemos dar é muito comparado a quem Ele é. Isso faz sentido para você? Quando nós estávamos até falando ontem na Movie Night, nossos cultos de sábado têm sido incríveis, da mulher, aquela mulher pecadora, não a de João, que é a Maria, lá no Evangelho de João, que é a irmã de Marta, que foi na casa de Lázaro, mas a pecadora, que também foi aos pés de Jesus, lavou os pés dele com as lágrimas, enxugou com os cabelos, beijando os pés dele, derramou um perfume nele que não é aquele que vale um ano, eu não falo o valor, mas era na casa de outra pessoa, não era na casa de Lázaro, era na casa de Simão. Simão era um religioso. Simão convidou Jesus para jantar. Então ele abriu a casa, arrumou a casa, investiu na casa, preparou o jantar, investiu no jantar, recebeu o cara mais incrível da época. A pessoa mais badalada do momento que Jesus estava ali era ele mesmo. Milagres, ensinava com autoridade, pessoas sendo libertas, multidões. Ninguém naquela época arrastava multidões espontâneas. Era uma época de ditadura romana. Todo ajuntamento era obrigatório. Sabia disso? Jesus era o cara, ele estava na casa de Simão. Então Simão se sentiu importante, mas ele não fez Jesus importante. Jesus falou, aí o que aconteceu? Enquanto a mulher entregava algo, ele pensou no coração dele, se ele fosse profeta, ele saberia que é uma pecadora. Por que ele falou isso? Entra cá comigo. Ele se incomodou porque ela deu algo que ele não tinha disposição de entregar. Aí Jesus foi e falou, vou contar uma história aqui, Simão, porque Jesus sabia que estava no coração dele. Ele não falou, Jesus percebeu, discerniu. Um homem tinha 2 devedores, um devia 1 milhão, outro devia 100 mil. Vamos fazer assim. Os 2 deviam, ele tinha emprestado. Os 2 não tinham dinheiro. O que devia 100 mil não tinha 100 mil. O que devia 1 milhão não tinha 1 milhão. Ele perdoou os 2. Aí Jesus perguntou o óbvio: Simão, quem ama mais esse chefe? Aí ele disse: o que devia 1 milhão. Aí Jesus disse: acertou, miserável. Estava muito fácil para acertar mesmo. Aí ele falou: pois é, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te pergunto, alguém não foi muito perdoado? Todos foram muito perdoados, mas poucos têm convicção de perdão. Poucos tiveram revelação pelo Espírito Santo que foram perdoados. Aí Jesus fala: Simão, eu entrei na sua casa, você nem me deu um beijo no rosto. Essa mulher não para de beijar meus pés. Eu entrei na sua casa, você não pediu para um servo limpar meus pés. Essa mulher lavou os pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Aí ele disse: os pecados dela foram perdoados já, por isso ela me ama. E aí ele libera uma palavra de vida para ela e fala: tua fé te salvou. Não é a sua adoração. A sua adoração não é um passo anterior para você ser salvo. A sua adoração é a única atitude óbvia para quem viu Jesus. É a única atitude coerente com quem viu a graça. Ninguém que viu a graça deixou de adorar. Se você ainda não é um adorador, na sua vida, na sua entrega, você só percebeu com a mente, você não teve revelação da graça. A revelação de graça te coloca todos como adoradores. Aquele homem esperava um elogio por ter aberto a casa e preparado o jantar. Jesus não era politicamente correto. Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe que qualquer um é digno de um jantar e de uma casa aberta, mas ele é digno de tudo. E ele não tem medo de dizer: pode dar tudo. Quando eu falo dar tudo, eu não estou falando de dinheiro não, tá, gente? Dinheiro é só mais uma das coisas. Dinheiro é muito barato perto da sua vida inteira aos pés de Jesus. Dinheiro é muito pouco. Dinheiro é o começo, é o mínimo. É uma vida dizendo: Senhor, o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor me salvou, o Senhor me encontrou, a minha vida é para a sua glória, os meus filhos são para a sua glória, os meus dias são para a sua glória.
Eu quero a sua presença. Esse irmão podia dormir sem essa, mas ele dormiu com essa. Ele teve que morder as costas naquela noite. Mas você sabe, a adoração, ela é um estilo de vida. Ela diz assim, a adoração é um estilo de vida. A palavra hebraica avodá é a mesma usada para prestar culto ou para trabalho. Ou seja, não há diferença entre trabalho, serviço e adoração, prestação de um culto no Velho Testamento. Por quê? Porque essa mentalidade dualista, essa mentalidade que material e imaterial, ela é fruto do mundo ocidental, achando que algumas coisas são espirituais e outras não. Onde eu quero chegar com você? A adoração nunca é teórica. A adoração nunca é apenas um poema escrito no seu diário para Jesus. Isso é bom também. A adoração nunca está só no âmbito dos sentimentos. A adoração não está só no âmbito das palavras numa canção. A adoração é uma vida. Aqui diz que a palavra para trabalho é a mesma para culto. Lá em Êxodo 3:12 diz: quando você tirar o povo do Egito, Moisés, vocês prestarão culto. A palavra culto aqui, prestar culto, é a mesma para trabalho. É a mesma de cultivar e guardar o jardim lá em Gênesis. Então o homem foi criado já adorando a Deus, cuidando do jardim que Deus deu. Essa é a melhor visão de mordomia que nós podemos ter. Quando você cuida bem do seu corpo, dos seus recursos, das pessoas que Deus te deu, do lugar que Ele te deu, você pode fazer tudo para a glória de Deus. Isso é fundamentado biblicamente em 1 Coríntios 10:31 e Colossenses 3:17. Tanto 1 Coríntios 10:31 quanto Colossenses 3:17 diz, resumindo: fazei tudo para a glória de Deus, fazei tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Quando você ora numa refeição, o principal motivo da oração não é tirar a doença, o vírus naquela comida. O principal motivo é dizer: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor me deu sustento, o Senhor me deu saúde para comer, comida para comer, uma família para ter na minha casa. Eu te louvo, eu te agradeço, todos os dias. Tudo é para a glória de Deus. Então a adoração, gente, é uma vida para Ele. Quantos podem dizer amém sobre isso? E para encerrar, em 1 João capítulo 1, versículo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1, coloca para nós aqui, projeta por gentileza. Nós podemos definir adoração nesse texto, e é isso que nós vamos fazer na série, baseado em 3 coisas. Olha só o que o apóstolo do amor, o apóstolo que viu em Apocalipse a adoração na prática acontecendo no céu. Olha o que ele diz: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, diga ouvir, aquele que vimos, diga ver, com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ei, para João realmente tocou Jesus com as próprias mãos. Nós não. Nós vamos na glória, na volta dele. Então a adoração envolve 3 aspectos: o que eu ouço, quando ele fala quem eu sou, eu adoro. O que eu vejo, quando eu vejo quem ele é, eu adoro. E o meu anseio, quando eu anseio pela volta, eu adoro. Pode ver, toda adoração envolve isso. Sou teu filho amado. Você canta lá, e aí? É o que ele diz, é o que eu ouço, eu adoro. Tu és santo, é o que eu vejo, eu adoro. Maranata, é o que eu desejo, eu adoro. Então sempre é o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu desejo. Nós vamos meditar sobre isso nas semanas de dezembro, sobre o que vimos, ouvimos e desejamos. A nossa vida e todos os nossos atos são em função e dentro desse prisma. Ei, quando nós ouvimos algo, as coisas mudam. Quando nós ouvimos que nós somos do Senhor, nos lançamos em adoração. Abra sua Bíblia em Mateus 17, ou projete para nós também, do versículo 1 a 8. Mateus 17, do 1 a 8. Eu vou ler aqui no meu para ser mais rápido. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos Tiago e João até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transfigurada ou transformada, de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra.
Então Jesus veio e os tocou e disse: levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Diga uau. A adoração é sobre aquilo que ouvimos. Os irmãos do louvor, Isaías, pode subir aqui já, por gentileza. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós o adoramos. Aqui está acontecendo algo incrível. Jesus mostra só para Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, a sua face gloriosa, a sua divindade. Só que no meio do processo, propositalmente, aparece Moisés e Elias. Ei, quem liderou a igreja em Atos? Pedro, Tiago e João. Quem eram os maiores responsáveis pelo ensino? Pedro, Tiago e João. Jesus era responsável, ele estava para ir para a glória. Ele sabia que tinha que deixar um fundamento claro. O que vocês vão pregar? O que vocês vão falar para o meu povo? O que vai ser o motivo de adoração? Moisés representa as leis, Elias os profetas. A lei e os profetas resumem o Velho Testamento. Eles representam o Velho Testamento. Quando eles apareceram, Pedro, Tiago e João ainda tinham uma experiência com a religião. Eles eram judeus. Eles queriam, por que 3 tendas? Eles colocavam no mesmo nível. Jesus é incrível, Moisés é incrível, Elias é incrível. Tenda aponta para adoração. Mas aí Deus vem, uma nuvem da glória de Deus vem, e eles ouvem: esse é o meu filho. Eles não são meus filhos nesse nível. Eles são filhos depois de Deus, ele é o primogênito. A ele ouçam. Alguém pode dizer, a mensagem completa é Moisés, Jesus e Elias. Não, a mensagem completa é Jesus, porque Jesus explica Moisés e Elias. Quer a prova disso? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Abre lá rapidinho. Olha o que diz. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras, Moisés e Elias, a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem Ele criou o universo. Deus não criou o universo por meio de Moisés e Elias, mas por meio de Jesus. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. Deixa eu te falar, o que Jesus fala é importante, e logo após Deus falar isso, os discípulos caíram no ambiente de adoração. Só que Ele falou o seguinte: ouçam Jesus. Sabe qual foram as primeiras palavras de Jesus? Depois disso, foi: levantem-se e não tenham medo. O medo é a barganha da religião. A prostração por medo é a posição da religião. Mas para os filhos de Deus que ouçam Jesus é: levantem-se e não tenham medo. Adoração é quando eu sei quem eu sou nele, é quando eu sei que eu sou amado nele, é quando eu ouço o Filho e digo: eu me levanto para glorificar o meu Jesus, e eu não terei medo de coisa alguma, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aplauda ele, porque ele é digno. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus só gritou 3 vezes. Ele fala, mas ele gritou para aqueles que estavam longe. As 3 exclamações, os 3 gritos de Jesus, 2 foram no Calvário e 1 foi no último dia da festa. O primeiro grito de Jesus é: venham todos que têm sede e bebam. Ou seja, quem está longe ouve o convite dele. Então o primeiro chamado que eu falei, adoração, é o chamado de se achegar, é o chamado de atender o convite dele. Quantos querem atender o convite dele hoje? Nós vamos tomar a ceia. A ceia é o nosso ambiente de adoração. A ceia é o nosso apelo hoje. É tomar a ceia dizendo: Senhor, eu aceito o seu sangue. Senhor, eu aceito o seu corpo. Senhor, eu quero desfrutar do perdão, da cura, da libertação. Quando eu olho para o Senhor, eu sou sarado, eu sou transformado. Quando eu ouço a sua voz, eu posso ser como tu és. Vocês estão compreendendo isso? A outra vez é quando ele diz: por que me abandonastes? É para que todos aqueles que se sentem abandonados ouçam: o Pai abandonou o Filho para me adotar. Eu posso me achegar, porque se Ele rejeitou o Filho, é porque os meus pecados estavam sobre o Filho, e eu posso me achegar. A outra é: está consumado. O resto de Jesus falou. E por que eu estou falando porque Ele falou? Porque o fato de Ele não gritar é porque agora Ele mora dentro de você. Nós temos um desafio. Adoração é um chamado à intimidade.
ele não precisa mais gritar. Ele gritou para quem estava longe, descobrir que ele não está irado e que pode vir que é de graça. Mas para os que estão perto, ele nos chama, como diz em Hebreus 4, entrem confiadamente, se acheguem confiadamente junto ao trono da graça. No Salmo 100, versículo 4, a Bíblia diz que nós devemos entrar pelas portas com ações de graças. Ele é a porta. E como que eu entro todo dia, desfruto disso? Com gratidão, com alegria, com honra. Hebreus 4,16 diz que eu tenho que me achegar de forma confiada. Isso é tão poderoso. Sempre que Deus fala, Ele libera destino, Ele libera identidade. Fique de pé onde você está. Fique de pé onde você está.